Agora virando a página, vitória importantíssima do Palmeiras, jogando no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, contra o Botafogo, 1-0. Felipe Anderson marcou o primeiro dele na temporada 2025. E o Palmeiras, que agora salta para a segunda colocação, que tem um jogo a menos se comparado ao Flamengo e iguala a sua melhor campanha em primeiro turno na história dos pontos corridos, que foi aquela em 2009, que o Palmeiras, melhor dizendo, liderava a competição e já empatou com aquela campanha, 39 com um jogo a menos. Palmeiras 1, Botafogo 0, Vampeta. E tem um detalhe, Palmeiras volta a vencer um adversário de G5 da competição. O Abel Ferreira era muito cobrado por isso. O Palmeiras deu luxo, no meio de semana ele goleou bem, o Universitário, praticamente assegurou sua classificação para a próxima fase da Libertadores e volta de lá de Lima, ou de Lima, do Peru lá, para ir ao Rio de Janeiro e vai com o time completo, O Palmeiras não foi um jogo fácil, o Botafogo poupou alguns jogadores porque precisa defender um resultado lá em Quito, lá na altitude, contra a LDU. E não deixou o Flamengo desgarrar. O Palmeiras tem um jogo a menos, que é esse jogo contra o Santos, que fazem aí para equilibrar, igualar o número de jogos do Flamengo. Se ganhando o Santos, teoricamente ficaria um ponto atrás do Flamengo dentro da competição e faltando mais de 18 rodadas. Jogadores importantes jogando bem, você falou aí, acabou de falar que até o Flaco Lopes foi a pré-lista da seleção da Argentina, Bom pro Felipe Anderson, que voltou a marcar, ganhando confiança. Tigrinho também, quer dizer, jogadores importantes tendo seu retorno, Murilo, Fux. Quer dizer, fica um Palmeiras mais forte, Já que também não está na Copa do Brasil, foi eliminado. Mas vive uma situação melhor do que o Flamengo em termos de disputa, que já garantiu praticamente a próxima fase da Libertadores. O Flamengo ainda tem um jogo duro na quarta-feira contra o Internacional de Porto Alegre. O Palmeiras vive tranquilo, gastou milhões aí em contratações. A gente sabe que esse Palmeiras do Abel não é de cantar o futebol jogado, mas é um time que, para ganhar dele, tem que lutar muito e é um time que tem os seus objetivos de conquistas, É difícil bater o Palmeiras. O Palmeiras vai somando seus pontos, olha lá. A gente fala do Flamengo, a melhor campanha. O Flamengo acabou de falar. O Palmeiras também tem a melhor campanha da sua história, de pontos corridos. 39 pontos com um jogo a menos ainda, Então. Empatando esse jogo atrasado que tem, já supera a campanha de 2009, que tinha sido ali o melhor início do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Já igualou essa campanha. 1-0 Palmeiras no Newton Santos, Flávio Prado, vitória importantíssima desse Palmeiras contra um adversário que está ali também na parte de cima, num confronto direto, mas como disse o Vamp, Palmeiras decidiu o confronto aí pela Libertadores e o Botafogo, que venceu por 1-0, agora vai jogar em Quito, no Equador. Palmeiras foi lá, colocou força máxima, o Abel Ferreira com jogadores ali à sua disposição. 1-0, gol do Felipe Anderson ainda na primeira etapa, Flávio. Era natural, A gente ainda teve tempo de dar a escalação ontem no Canelada 2 e ficou muito claro que o Palmeiras iria jogar para ganhar. Ele resolveu praticamente, como diria o nosso querido Pilhado, já resolveu a classificação e o Botafogo vai ter uma parada muito difícil lá contra a LDU lá no Equador. O Palmeiras jogou com o time titular, era de se esperar que ele ganhasse o jogo e ele ganhou o jogo. O Botafogo não vai brigar pelo título esse ano, a menos que aconteça uma surpresa muito grande. Então o Palmeiras ele fez o que era natural fazer, ganhou o jogo, não foi uma atuação espetacular, mas ganhou o jogo e continua colado no Flamengo, está na briga, está classificado na Libertadores e está na briga pelo título brasileiro, muito diretamente com o Flamengo, que faz uma campanha extraordinária. O resultado de ontem foi normal, era de se esperar que o Palmeiras ganhasse mesmo, depois que as escalações foram apresentadas. Ô Bruno, Palmeiras teve aquela semana tensa de eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e agora embalando 3 vitórias consecutivas. Bateu o Ceará, o Universitário e agora o Botafogo no estádio Newton Santos. Que é o natural, O Palmeiras ele estava vivendo uma crise mais imaginária do que real, Uma crise que não existia, O Palmeiras está muito bem no Brasileiro
muito bem na Libertadores. Na Libertadores até agora jogou 7 jogos, ganhou todos. No Brasileiro está brigando com o Flamengo, que é um adversário fortíssimo, e está a 4 pontos com um jogo a menos que o Flamengo, então ele está muito na briga. Então o Palmeiras está competitivo, como sempre esteve, né, nesses últimos anos. É um elenco muito modificado, isso é um ponto. Acho que até por isso o Flamengo tem uma pequena vantagem no Brasileiro. O elenco do Flamengo ele tá junto há mais tempo. O do Palmeiras foi totalmente modificado do ano passado para esse ano. Grandes mudanças, mais ou menos metade do time titular hoje é formado por atletas que chegaram esse ano. Então eu acho que o Palmeiras, por isso, ele fica um pouco atrás do Flamengo na disputa do Brasileiro, mas nada que seja impossível o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele vai brigar até o final. Um time que, mesmo mudando elenco, o Palmeiras ele não perde essa coisa de ser muito competitivo, né? De perder muito pouco. É difícil ganhar do Palmeiras, mesmo que você olha, o Palmeiras não está jogando bem, mas ganhar é duro. O Palmeiras ele não joga tão bem muitas vezes, mas ele consegue buscar resultado, ele perde muito pouco. Até nesse jogo de ontem mesmo, o Palmeiras não foi superior ao Botafogo. Se tivesse empatado, ou até 1-0 Botafogo, pelo que foi o jogo, não seria nenhum absurdo. O Everton faz uma grande defesa no lance que o Joaquim Correia sai na cara do gol. O Everton faz uma defesa espetacular, né? Um lance até parecido com o gol do Felipe Anderson, só que no lance do Correia o Everton defendeu e no lance do Felipe Anderson ele fez o gol. Então foi um jogo equilibrado, foi um jogo que o Botafogo também criou as suas oportunidades, mas o Palmeiras foi buscar o resultado, venceu e segue muito bem, muito competitivo no Brasileiro. Aí se vai ganhar o Brasileiro, se vai ganhar a Libertadores é outra coisa, mas que ele continua competitivo, mesmo com uma reformulação grande e mesmo sem ser um time assim que apresenta um futebol brilhante, isso é fato. O Palmeiras ele segue muito forte e vai brigar pelas duas competições. Vamos ouvir a avaliação que fez o técnico Abel Ferreira. Palmeiras que também embala não só a terceira vitória consecutiva em todas as competições, mas nos pontos corridos. O Palmeiras do Abel Ferreira, até nos dados aqui na nossa pauta, já são 7 partidas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, em 17 pontos conquistados nos últimos 21 em disputa, e o Verdão segue com a melhor campanha na condição de visitante no Campeonato Brasileiro 2025. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando aí das cobranças, das críticas que recebeu aí nos últimos tempos. Ele falou sobre isso, chegou a citar o Guardiola. Então a gente tem essa sonora do Abel Ferreira no ponto, aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui na Pan. E como todas as equipas no mundo, ganhamos e perdemos. E como todas as equipas no mundo, passamos por diferentes momentos, altos e baixos. O Guardiola foi disputar o Mundial e fez pior figura que o Palmeiras, por exemplo. E toda a gente fez a narrativa que o Palmeiras fez um péssimo Mundial. Sabem-me qual é o problema? É que depois os nossos torcedores acreditam nessas narrativas que se criam. Isso é que é o problema. É que se constrói narrativas que o Palmeiras não é isto, é aquilo. O Palmeiras é uma equipa muito bem presidida, muito bem dirigida, presidida pela Lela, muito bem dirigida pelo Barros, e tem um treinador mais ou menos, que deve seguramente haver treinadores muito melhores do que eu, seguramente que deve haver. Mas, modéstia à parte, o que nós fizemos nos últimos, e falo do meu trabalho, acho que não foi tão ruim assim. Às vezes jogámos mal, jogamos. E vamos jogar mal, sim. Mas jogamos nós, joga o Paris Saint-Germain, joga o Real Madrid, joga o Chelsea, joga o City. Mas também entendo que muitas vezes somos vítimas do próprio sucesso. Por isso é que muitos treinadores, quando chegam a determinados momentos, como vocês veem aqui no Brasil, depois de grandes conquistas, sabem o que é que fazem? Eu decidi ficar. Olha aí o Abel Ferreira, vítima do próprio sucesso, e deixando claro, tem técnico que ganha e vai embora. Ele ganhou e ficou. Não sei até se não foi uma indireta pro Arthur Jorge, do Botafogo, hein? Eu fiquei com essa sensação, de uma possível indireta pro Arthur Jorge, que foi campeão com o Botafogo e depois foi pro Catar. Fiquei com essa sensação. Se você reparar bem, né? A gente ouviu o Felipe Luiz, ouviu o Abel. Cada um do seu jeito, cada um da sua personalidade, mas eles falaram a mesma coisa, né? Eles falaram a mesma coisa. Felipe mais calmo, o Abel é mais agitado, mas eles falaram exatamente a mesma coisa, de uma cobrança absurda, assim, que o time tem que jogar bem todos os jogos,
Aí o Felipe falou o Felipe falou de um jeito, ele falou, eu sonho que o meu time jogue bem os 90 minutos, goleie todo mundo, mas é impossível. O Abel usou exemplos de grandes times do mundo. O Abel falou, o Manchester City joga mal, o Real Madrid joga mal, o Paris Saint-Germain joga, todo mundo vai jogar mal algum jogo, e a gente também. Então, assim, os dois falaram a mesma coisa, cada um do seu jeito e da sua maneira de falar. Mas é verdade, eles são times fortes, times que ganham muitos títulos, mas há uma cobrança irreal, há uma cobrança por uma perfeição que não vai existir, não tem, é impossível. Querem perfeição e perfeição não vai ter. E no jogo de ontem, o Felipe Anderson tem uma oportunidade, se livra muito bem do Barbosa, fica cara a cara com o John, faz o gol. Mas o Correia, antes, teve uma chance muito parecida com a do Felipe Anderson e o Everton fez a defesa, né? Então, assim, pra você ver o jogo, a eficácia que o Abel Ferreira também fala em muitas entrevistas coletivas, né? E o Felipe Anderson muito bem nesse lance, que teve a participação da dupla. A nova dupla de ataque do Palmeiras foi mantida para o jogo de ontem, começou jogando mais uma vez Flaco Lopes e Vitor Roque. E a informação que acaba de chegar, Flaco Lopes entrou na pré-lista da seleção argentina do técnico Lionel Scaloni. O Flaco é o artilheiro da Libertadores, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 gols marcados. No ano passado, também já havia terminado o ano de 2024 como artilheiro do Palmeiras com 22 gols, agora já está com 15, então quer dizer, ele pode bater a marca do ano passado, né, que foi a sua melhor marca, né, desde que chegou ao Palmeiras, né, em quantidade de gols e assistências. Flaco Lopes entra na pré-lista da seleção argentina e parece que o Abel Ferreira, que a gente acabou de ouvir, também encontrou uma solução nova, né, dentro desse Palmeiras, Flávio. Com Flaco Lopes e Vitor Roque, os dois estão se entendendo muito bem ali na frente. Havia uma cobrança nesse sentido, né? Uma coisa não invalidava a outra. Quando o Vitor Roque chegou, ele foi fixado, o Flaco Lopes passou a ter um número de oportunidades menores e ficou claro que os dois estavam para jogar juntos, estão jogando bem e o Palmeiras funcionando. E eles fazendo gols, o que é muito importante, o que é fundamental. Sempre gostei do Flaco Lopes, acho um jogador de um nível muito legal. Daquela primeira janela que o Palmeiras fez com o Abel, que foi desastrosa, né? Que veio Tabata, Atuesta, Navarro, Merentiel, que depois deu certo no Boca, mas no Palmeiras não deu certo. Exato. O Flaco sempre se destacou, sempre foi um jogador, né, diferente. Eu gosto, acho um jogador interessante. Não sei se ele vai ter oportunidades maiores na seleção da Argentina, porque lá o buraco é mais embaixo, a competição é pesada. Mas entendo que ele é um jogador que realmente no futebol brasileiro vai ser destaque, está sendo destaque sim. Está sendo bem aproveitado, tendo bastante oportunidade. A possibilidade dele fazer sucesso é muito grande. E essa informação aí do Flaco Lopes, né? Entrou na pré-lista de convocados da seleção argentina do Lionel Scaloni. Merecida a convocação do Flaco Lopes? Entrou na lista, né, de uma seleção que é campeão do mundo, ele é jovem, né? Então, torço até para que ele vá, né? Para esses amistosos não, para a Argentina é amistoso, já está classificado para a Copa do Mundo. São 31 nomes, não é uma pré-lista gigantesca, não. São 31, ele está bem no bolo. Está bem no bolo, quer dizer, né? Eu gosto dele também, você vê que o comportamento dele é sempre tranquilo, muito tranquilo. Eu acho, às vezes até que o Abel pega muito pesado com ele. Quando ele está bem, o Abel fala, calma aí, né? Assim, não sei o que, papá, tem que se parar, né? Pelo que ele faz. E agora, gostei dessa dupla aí, ele e o Tigrinho. Tá jogando bem o que o Abel falou em termos de uns vão embora, mas vai embora ganhando o que tu ganha. Vai para outro lugar para ver se tu ganha o que tu vai ganhar aqui no Brasil. Tem isso também, né? Toda a estrutura, chega ganhando títulos, o Palmeiras dá todas as condições de trabalho. Mas vamos falar do valor financeiro dele. É todo mundo que vai pagar o salário do que o Abel ganha no Palmeiras? Foi lá pro Catar, quando deu uma olhada, assinou o papel, tanto que tá aí, ó. Resolvendo, voltou. Rapidinho. Até por isso é cobrado. Até por isso é cobrado, né? Então, tem isso. Além do Arthur Jorge, outro que foi embora depois de ganhar foi o Jorge Jesus, né? Então vai ter outra coisa também. O Jorge Jesus tinha esse mercado todo, né, Bruno? Foi pro Benfica, né, quando saiu do Flamengo. E outra coisa, só pode ganhar um. Só pode ganhar um. E tem cabeça a cabeça ali, ele e Flamengo, né? Um dos dois não vai ganhar o brasileiro. Alguém vai ficar como... Também acho que tá entre os dois só. Entendeu? Um dos dois. Aí é crise. Crise lá, crise aqui. For no Flamengo, vai. A Libertadores, a Libertadores, a Abel tá tranquila, tá na próxima fase.
Aqui a Leila O manda Flamengo tem uma dúvida aí na quarta-feira. Não, aqui a Leila manda para aquele lugar, mas no Flamengo eles dão uma confusão e funciona. É engraçado, eles dão bola para isso tudo. Copa do Brasil, nenhum dos dois já vai ganhar. Então, quer dizer, ficou o brasileiro e a Libertadores. Pros dois gigantes. E o Só que o Palmeiras fez a Fábio parte falou, dele aqui o Palmeiras aqui, o buraco é mais embaixo. A Leila Só o presidente segura a onda. Mas o Flamengo não segura não, lá, nossa senhora. E a própria torcida também gosta do Abel. Vai vir aquela cobrança, a gente sabe de quem é. Né? Mas no Flamengo já é diferente. No Flamengo tudo é diferente. Até a própria torcida. Falando em segurar a relação ao Felipe onda, Luiz. o Palmeiras segurou a onda também nesse caso, já que a gente pode usar essa expressão, lá na assinatura do pré-contrato do Abel Ferreira Também. com o Al-Sadd. Porque era pro Abel ter resolvido ali de maneira... um acordo aí, né? Até com o jogador, Sim, né? envolvendo o Giovani, né? Giovani. A transferência do Giovani, porque o Al-Sadd contrata o Giovani, paga 50 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos e por contrato teria que comprar mais 25% em caso de metas. O Palmeiras livrou o Al-Sadd de ter essa obrigação, né, de comprar mais 25% do passe do jogador por 10 milhões de reais, né? E aí encerrou o processo. Mas era um processo do Al-Sadd, que eu quero dizer, do time Qatari contra o Abel Ferreira, né? Não envolvia o Palmeiras. E o Palmeiras ofereceu aí uma ajuda ao Abel, né? A diretoria do Palmeiras entrou em cena para ajudar o técnico do Palmeiras nessa situação. E ele explicou, né? Deu a versão dele sobre esse assunto, sobre essa história de pré-contrato com o Al-Sadd do Qatar. E quem deu essa informação primeiro foi o Pilhado aqui na Jovem Pan. Vamos lá, Abel Ferreira aqui no Bate-Pronto. Achei que tinha sido o Piperno, pô. Foi o Pilhado? Foi o Pilhado. Eu achei que era o Piperno. O Pilhado, que a gente ficou brincando com ele aqui na época, né? Que ele deu a informação no dia 5, né? Chegou o dia 5, o Abel não foi pro Qatar, mas o Abel agora vai explicar por que ele não foi pro Qatar e essa história aí do pré-contrato. Se liga aí no que disse o Abel. Eu vou ler que assim é melhor. Já estava preparado para essa pergunta. No final de 2023, eu tive mais uma vez a possibilidade de sair. Em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, se lembram, no final de 2023 fomos campeões. Eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 2023, depois de sermos campeões. No final de 23, depois de sermos campeões, contra o Cruzeiro, qual era o campo lá? No Mineirão. E eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube e fico pela nossa torcida. Fico porque sou um treinador de relações. Fico porque sou um treinador de projeto. A maior prova de amor não é dizer todos os dias eu te amo, mas escolher ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora, como outros treinadores fizeram na mesma situação do que eu. E eu respondi e escolhi e eu fico. Como disse, sou um treinador de projeto e sou um treinador de relações e quero publicamente agradecer também todo o apoio da diretoria e da assessoria jurídica do clube, porque quando eu decidi, eu mesmo, resolver este assunto por conta própria, o clube mais uma vez me apoiou. Tá aí a declaração do Abel Ferreira, leu uma carta, né? Leu uma Coisa de carta. louco, assim. Já foi com a carta pronta e eu fico, se eu fico, por que tem pagando multa? Por que assinou? Eu não entendo isso. Na hora eu pensei em sair, assinei, mas resolvi não sair, pronto, vou pagar multa e fico. Porque o Carille também vai chegar, daqui a pouco vai chegar pro Carille também a conta. Aquela história do Santos com o time japonês. Se eu não assinei nada, não fiz nada, pronto, já assinei aqui, não vai ter multa de nada. Alguma coisa teve. Alguma assinatura teve. Não teve. O Palmeiras pagou a multa. E para mim foi um erro. Claro que o Palmeiras ele tem quem dirige a Leila e ela achou que devia pagar, eu acho que não deveria pagar, não. O Abel ficar, ok. Olha, se eu resolver ficar, nós temos interesse no seu trabalho e tal. Não tem problema nenhum. Mas pagar a multa eu não faria isso. Porque ele
teve uma proposta, e como todo profissional pode ter uma proposta melhor e ir embora, tá tudo certo, é profissional, não tem aquela do mercenário, nada. O cara recebeu uma proposta melhor e ir embora. A partir do momento que ele desistiu e resolveu ficar no Palmeiras, o Palmeiras poderia falar, não, agora eu não quero mais. Ou, não, você é muito bom, eu acho que o Palmeiras você fez isso, quero você aqui. Mas você resolve Mas assinou. o problema lá, pô. Mas assinou. Então, assinou, pelo menos o Você não assina nada, Flávio? Se não assina nada, não vai ir. o Al-Sadd entrou com uma ação e o Palmeiras teve que bancar. O Palmeiras bancou. Eu acho que isso foi um erro do Palmeiras. O Al-Sadd no Milho. Como é Al-Sadd, né? No Milho. Al-Sadd do Milho tinha algum contrato lá assinado para dar entrada. O Palmeiras pagou. E eu não pagaria. Eu acho que aí não. Você pode cuidar da sua vida, podia até acertar um aumento, alguma coisa, mas eu não pagaria. Eu acho que foi um erro do Palmeiras ter assumido a multa que era do Abel. Ele foi, como ele falou, ele quis ir, teve uma proposta ótima, tá tudo bem, profissional. A partir do momento que ele desistiu, resolveu ficar, o problema Al-Sadd é dele, não do Palmeiras. E ele agradece na carta o apoio da diretoria e a assessoria jurídica que o clube forneceu. Não, assinou sim. Eu acho que ele poderia ter eliminado essa história já há muito tempo, né? No ano passado, quando foi questionado sobre o assunto... Como é que ele sabia que os caras iam perguntar? Ele já foi com o papel pronto lendo ali? Porque... Avisado pra ele? Porque saiu o acordo, né? Saiu a informação do acordo, e aí depois da informação do acordo, o Palmeiras joga em Lima. Aí muitos jornalistas estrangeiros. Todo mundo, Aí, enfim, ninguém fez a pergunta para ele, como eu já imaginava. E agora que ele volta ao Brasil, Rio de Janeiro, fizeram a pergunta. Fizeram a pergunta do pré-contrato com o Al-Sadd. Eu acho que ele poderia ter eliminado essa história, porque assim, no ano passado já foi questionado sobre o assunto e não gostou e disse que a verdade ia aparecer em algum momento. E aí essa história foi sendo alimentada, né? Foi sendo alimentada. Eu acho que ele poderia chegar e falar assim, fiz besteira, assinei o pré-contrato, me ofereceram muita grana, fiquei seduzido pela grana, mas depois que eu fui campeão, voltei atrás, pensei com a minha família. Não, acho que poderia, mas poderia ter feito, porque assim, ele não admite, né? Ele fica nas entrelinhas subentendido que ele assinou, mas ele não admite, né, que ele assinou o pré-contrato e tal. Enfim, eu acho que ele poderia ter eliminado isso aí.